Olá, você está ouvindo o podcast Vida em Movimento da Entrevias, que traz informações sobre prevenção de acidentes nas rodovias e segurança viária. Eu sou Marina Dias, publicitária e consultora de comunicação. Prevenir acidentes está no nosso DNA. Hoje o nosso convidado é o Guilherme de Carvalho, médico ortopedista, que vai conversar com a gente sobre os riscos de lesões em casos de acidentes de trânsito. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. Guilherme, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho para o pessoal sobre as suas atividades relacionadas a trânsito, concessão de rodovias, como que você atua no dia a dia em relação às concessionárias de rodovias? Então, vamos lá. Meu nome é Guilherme de Carvalho, sou médico especialista em ortopedia e traumatologia e trabalho há mais ou menos 4 a 5 anos como médico de atendimento pré-hospitalar. Nesses atendimentos e ocorrência em rodovias, né, do estado de São Paulo, como médico intervencionista e regulador. Maravilha. Então, vamos já começar aqui a esclarecer algumas dúvidas para o pessoal em relação às lesões, né? A gente normalmente fala da prevenção de acidentes, nós temos outros convidados que vão falar sobre isso, a gente fala sobre a questão de saúde mental também, em outras pautas aqui do nosso podcast. Isso vai acontecer durante o mês de setembro, que é um mês relacionado à segurança viária e ao trânsito, né? E aqui a gente vai falar sobre as lesões, né, o pós-acidente, né? Então, muitas vezes as pessoas se preocupam em como vai ser, por exemplo, a questão de fiscalização, se a pessoa bebe, ela está preocupada com a polícia, se ela está acima da velocidade, a preocupação dessa pessoa, às vezes, é em relação ao radar, e poucas vezes ela se lembra, né, se recorda de que muito além disso, você pode colocar a sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco. Então, trazer essa pauta, né, falar essa abordagem, quais são os problemas quando a gente sofre um acidente, as lesões, o que isso mexe com o corpo da gente, né, tanto com o físico quanto emocional, são questões que a gente vai trazer aqui nesse momento com você. Então, vamos lá, o excesso de velocidade, né, ele é o maior causador de acidentes e também de multas no trânsito, segundo os dados do Detran. Se a gente considerar que um condutor de veículo ele está com cinto de segurança, mas está trafegando acima da velocidade, quais são as lesões mais comuns que esse motorista de trânsito pode sofrer em caso de acidentes? Então vamos lá. Se esse paciente, essa vítima, né, ele já está numa alta velocidade, né, isso já significa que vai ser um trauma de alta energia, correto? Então, esse trauma, se a gente chega na cena sabendo que estava em alta velocidade, a gente já espera um trauma de alta energia. Estando de cinto, né, vai ter uma segurança maior, claro, porém, como é um trauma de alta energia, a gente espera vários tipos de lesões, né? Lesões como essa, o efeito chicote, né, que é o efeito da região da cervical do paciente, ele tem um efeito chicote, podendo levar uma lesão medular, né? Levando essa lesão medular, o paciente pode ter umas sequelas grandiosas, né? Sequelas permanentes, que pode ficar tetraplégico. Então, mesmo estando com o cinto, a gente tem alguns efeitos sobre a velocidade, né? Até mesmo lesão cerebral também, pela parada rápida, né, da velocidade. Então, todas essas lesões são muito graves pelo alto impacto, né, sobre a velocidade que a vítima se encontra. Maravilha. Nesse caso, a gente fala muito também sobre o uso do cinto de segurança. É um tema que as pessoas hoje já estão mais habituadas, né? É uma característica da população brasileira, de motoristas, estão mais habituadas a utilizarem o cinto de segurança no banco da frente, mas existe ainda uma parte da população
e de passageiros, na verdade, que não têm muito hábito de utilizar o cinto de segurança no banco traseiro, né? E aí, em caso de acidentes, isso também causa um impacto sobre as outras pessoas, né? Então, por exemplo, se eu sou um passageiro de um veículo e na minha frente tem um condutor, um motorista, ou então o outro passageiro, mas que está no banco da frente, isso também acaba ocasionando impactos aí na saúde dessa pessoa, né? Fala um pouco mais para a gente sobre esses possíveis traumas que podem acontecer. Isso é muito importante, né? Estar relembrando o uso do cinto de segurança nesses passageiros do banco de trás, né? Por quê? Primeiro, que é para proteger a própria pessoa, né? Porque você sem cinto de segurança, você vai ser provavelmente num capotamento ou num acidente de alta energia, vai ser ejetado do veículo, correto? Então, você sendo ejetado do veículo, a sua chance de um trauma grave é bem maior, né? E segundo, também, pela questão que você vai estar colocando em risco a vida do seu companheiro de viagem que está ali junto. Por quê? Você tendo um acidente, não tendo o cinto de segurança, você vai ser ejetado e vai estar levando um trauma nesse companheiro seu de viagem. E aí, tendo esse trauma, vai ter, né, provavelmente um trauma que vem posterior, né? Então, pode levar lesões na medula, lesões na cervical, lesão cerebral e tudo isso. E você sendo ejetado para fora, né? TCE grave, né? Que é o traumatismo craniano no paciente, pode ter fraturas expostas. Então, assim, você sem o cinto só vai estar prejudicando você mesmo e os seus companheiros de viagem. Tá ótimo. E ainda sobre a questão do banco traseiro, né? Qual a importância da cadeirinha para os bebês e para as crianças em relação à prevenção de acidentes no trânsito? Isso. É muito importante falar da cadeirinha, né? Porque a cadeirinha a gente vai estar levando sempre alguém que a gente ama, né? Os filhos. Então, sempre estar colocando a cadeirinha corretamente, adequado, colocando o seu filho todo certinho. Por quê? Porque sem a cadeirinha, a grande chance de um acidente e essa bebê, né, essa criança ser ejetada do veículo é muito grande, né? Porque, pensa, não adianta, a gente vai segurar ela no colo, não sei o quê. Na hora do acidente, não vai ser assim, né? E você imagina uma criança, né, pequena sendo ejetada do veículo. É um trauma e muito grande, né? Muito grave para falar a realidade, né? Então, assim, é de grande importância o uso da cadeirinha, né? Até mesmo também, às vezes a criança está ali brincando, né? E a gente acaba dando uma freada, né? Ou algum movimento e a criança acaba sendo ejetada tipo, até próprio dentro do veículo mesmo, né? Acaba batendo a cabeça no banquinho, e batendo a cabeça forte, né? Pode ter um traumatismo craniano, né? Nos bebês. Então, assim, é de grande importância o uso correto, né, das cadeirinhas. Lembrando também que está dentro do Código Brasileiro de Trânsito o uso das cadeirinhas para crianças até 10 anos de idade ou que tenham 1,45 m de altura também, né? Então, são as mudanças que aconteceram dentro do Código Brasileiro de Trânsito desde abril, né, de 2021, e vale a pena retomar essa questão, né? Lembrar que o uso é obrigatório, mais do que a nossa reflexão e a nossa educação para o trânsito, existe também uma legislação em que nós precisamos cumpri-la. E, Guilherme, quando a gente fala sobre acidentes com motociclistas, né, é uma pauta que nós já temos trazido nos outros podcasts, como o público pode ouvir, né, por ser um tema bastante importante para nós, já que o motociclista ele é considerado o para-brisa, né, da moto. Então, em caso de acidente, ele muito possivelmente ou ele vai sofrer uma queda ou algum tipo de trauma, ainda que uma lesão muito leve, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com motociclistas, né?
E aí existem os equipamentos de proteção individual, né? As luvas, o próprio capacete, os calçados totalmente fechados, que também são obrigatórios, né? Esses equipamentos, eles evitam que as pessoas tenham lesões mais graves em caso de acidentes. É importante ressaltar aqui um pouquinho sobre quais os tipos de lesões mais frequentes em caso de motociclistas, né, de acidentes com motos, e o quanto essas lesões também podem impactar no dia a dia dessas pessoas. Eu digo no dia a dia que é depois do hospital, né? Depois de uma possível internação ou uma consulta com o ortopedista, o quanto isso impacta depois nesse dia a dia do motociclista. É muito importante falar sobre eles, né? Porque a maioria dos acidentes, né? Eles estão envolvidos e esses acidentes, né? Infelizmente são pacientes que estão com trauma direto, né? Não tem nada protegendo eles do trauma, né? Então, assim, esses materiais são muito importantes para a sua proteção, né? Então, vamos lá, o capacete, né? O capacete de uso, né? Adequado, certinho, né? Ele pode evitar muito trauma, né? É um TCE grave, né? Porque o trauma direto, né, com a cabeça, você pode estar lesando, tendo um sangramento, né? Um TCE, um traumatismo craniano muito grave e ter sequelas, né, ou até mesmo levando ao óbito, né? O calçado fechado, né, é de grande importância. O pessoal fala, não vai mudar nada eu estar de chinelo ou de calçado. Não muda sim, né? A gente vê, já pega várias lesões, né, pacientes que estão de chinelo acaba tendo fratura exposta, né, uma fratura, né, dos metatarsos, às vezes até amputação mesmo, porque não está com um calçado fechado, né? É importante também, né, o uso da luva. Por quê? Porque a mão, né, tem uma dificuldade grande da pele nascer de novo, né, se regenerar. Então, esse uso, né, da luva é muito importante, tá? Então, assim, é sempre bom falar do uso, né, da proteção. Você não vai estar protegendo o pessoal de fora, porém o mais importante que é a sua vida, né? Então é muito importante estar comentando sobre isso, né? As sequelas que ficam, né, geralmente são sequelas que vai acarretar por um período grande, por quê? Porque são fraturas graves, né? Geralmente tem fratura que você vai acompanhar ali anos, né? E geralmente não volta o 100%, né, da pessoa como ela era antes, né? Então é lógico que a gente faz tudo o possível de ficar mais próximo do natural, porém é muito difícil, né? Então, tem fraturas que a gente acaba acompanhando por anos, né? E o paciente ali, às vezes, tem que ficar encostado, né? Não consegue trabalhar igual trabalhava antes. Então, é importante ressaltar a segurança dele primeiro, né? Da vítima, né? Então, não custa nada estar usando ali a luva, o calçado fechado, o capacete, né? Até próprio uma jaqueta, né, de proteção, tudo isso ajuda e muito. Maravilha. A jaqueta é importante também, só complementando, né? Que essa jaqueta ou essas vestimentas, elas tenham também alguns refletivos, né? Para que o condutor, né, dessa motocicleta seja visto também por outros motoristas, né? Porque veículos em alta velocidade, quando a gente fala principalmente de rodovias, né? Às vezes o motociclista ele não é visto, né? Então corre-se o risco, na verdade, né? Então, quanto mais protegido e quanto mais com refletivos você tiver nas suas vestimentas, isso facilita e te protege também, né? Te protege em relação a acidentes, garante de alguma forma a sua segurança, né, no trânsito. E eu achei importante essa pauta da questão da luva, né?
Só ressaltando o que você falou, né? A mão da pessoa que sofre um acidente, se ela tem uma lesão muito séria, ou um ralado, alguma coisa na pele, né, muito grave, essa pele ela não vai se regenerar, né? Então, a gente que tem trabalhado com segurança viária tem algumas pautas que sempre nos chocam, assim, né, ao saber dessas informações, né? Então, acho que são informações úteis para a gente trazer para a população de maneira geral. Bacana você ter apontado aí essa questão. E indo já para o nosso finzinho aqui da entrevista, né? Você trabalha, né? Você comentou que trabalha há cerca de 5 anos com concessão de rodovias na área médica, né? Quais as orientações para quem vê um acidente e para o veículo tentando ajudar as vítimas? Então, assim, né, são por passos, né, a gente vai falar, né, Marina? Então, o primeiro passo, né, viu um acidente, opa, vamos deixar esse local seguro, né? A gente vê muitas vezes até mesmo, né, a pessoa quer ajudar, porém acaba colocando a sua vida e a vida dos outros em risco, né? Então, o primeiro fato, vamos deixar aquela cena segura, parar o carro num local seguro, sinalizar esse acidente, né? Vamos sinalizar. Enquanto isso, você já pede para acionar uma equipe de resgate, né? É muito importante a gente manter aquele local seguro, protegendo a vítima e não mexendo nela, né? A gente não pode chegar lá e retirar a vítima de qualquer jeito. Isso pode acarretar a vida da vítima, né, para sempre. Então, o que a gente pede para os ajudantes, né, os companheiros que chegam ali primeiro, tentar deixar aquele local seguro, sinalizar e já chamar uma equipe de resgate o mais rápido possível. E não mexer na vítima. Por que não mexer na vítima? Tem algumas lesões, né, lesões cervicais, lesões de medula, que é uma fratura instável, né? Ela não teve o trauma ainda, não lesionou a medula ainda. Porém, qualquer movimento que seja feito de forma não correta, né, inadequada, vai acarretar essa vida desse paciente. Então, é lógico que a gente pede para manter a calma, sinalizar o local e chamar uma equipe de atendimento pré-hospitalar o mais rápido possível. Tá ótimo, obrigada pelas informações. E você tem alguma dica para prevenir acidentes de trânsito? Acho que é difícil falar qual é uma dica específica, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer para Muitas, né, prevenir Elaine? acidentes, mas pensando aí, sobretudo por essa visão, né, das pessoas que acabam sofrendo acidentes, são vítimas de acidente, e muitas delas, sobretudo pelo fator humano, né? A gente tem condições das vias, temos as condições dos veículos, mas o fator humano é o que mais impacta em caso de acidentes, né? Isso comprovado cientificamente, por meio de Aham. estudos, pesquisas, né? Então, quando a gente fala do fator humano, quais são as dicas para a prevenção dos acidentes? Então vamos lá, Marina. É lógico que a gente pede, né, para sempre fazer uma revisão no carro antes de pegar a estrada, né? Isso ajuda muito e evita acidentes e evita deixar o carro também, te deixar na mão, né? E podendo levar um acidente. A gente pede também, né? Hoje em dia os celulares, né? A gente pega muito acidente que a vítima está mexendo em celular ou até mesmo no som do carro, né? E acaba perdendo o controle, distraindo ali um pouquinho e levando um acidente que poderia ser evitado, né? Então, é bom lembrar dos celulares, né, e do rádio. Também, né, o uso do cinto de segurança, como a gente falou, né, a proteção e também, bem importante relembrar, o cansaço. Não tenta vencer o cansaço, né? Começou a sentir cansaço, sono, para ali num local seguro, né? A gente sabe que hoje em dia as rodovias têm esses pontos, né, seguros para o caminhoneiro ou até mesmo o viajante
tá ali descansando um período para depois retornar à sua viagem e não tentar vencer, falar, não, eu sou o cara, né? E vou tentar vencer meu sono, tá? Então, é muito importante relembrar essas questões, né? Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e foi um prazer. Tá ótimo, Guilherme. A gente que agradece. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E fiquem atentos também aos demais participantes, aos demais convidados, porque tem muito assunto importante, tem muito assunto legal para a gente compartilhar aqui com vocês. Obrigada e até mais. Obrigadão. Tchau, tchau.